Bom dia, pessoal. Eu estou aqui com a Ayla pertence ao corpo diretivo aqui no conselho. A gente tinha uma reunião ontem e no final das contas eu acabei desmarcando por uma emergência que eu tive em outro condomínio. Está surgindo algumas polêmicas em relação à cobrança de água e gás no grupo do condomínio e até de atendimento, né? Por exemplo, ontem eu atendi um morador até 8h20 da noite. Mesmo eu tendo os meus compromissos particulares, que eu me predisponho a atender todos até as 18 horas, nem sempre a gente consegue responder todo mundo pelo WhatsApp, por isso, na verdade, não fica tremendo a câmera aí que está me entorpecendo. Por isso a gente hoje também tem a Tati aqui, que atende também o WhatsApp, muitas vezes algumas coisas a Carol responde também, né? A gente procura tá conversando entre a gente quase todo dia faz uma reunião aqui, eu, a Tati e a Carol, então a gente está sempre alinhado naquilo que a Carol também responde para vocês. Uma situação, algumas pessoas acham que alguém está se beneficiando, na verdade assim, todo o dinheiro que é gerado no boleto do condomínio, toda aquela cobrança que é gerada no boleto do condomínio cai na conta do condomínio, tá? Então isso não cai na conta do síndico, nem de ninguém, nem da empresa que faz leitura. As leituras da conta de água, por exemplo, são feitas pela Carol, tá? Esse mês não foi ela porque ela estava de férias, mas foi depois ela que inseriu todos os dados e a gente pega pela tabela da Sabesp e faz a cobrança. Então, vamos se ater aqui primeiro a cobrança da água. Primeira parte que a gente fez, a água teve um aumento de tarifa, tá? Os 10 primeiros metros cúbicos é considerado para a Sabesp como taxa mínima, e o valor é R$ 65,44, que é R$ 32,72 de água, R$ 32,72 de esgoto. Todo mundo que gasta abaixo, até 10 metros cúbicos, pagaria esse valor de R$ 65,44. De 10 metros cúbicos a 20, vai pagar R$ 9,12. Então, quando você gasta 20 metros cúbicos, por exemplo, você vai pagar os primeiros 10, R$ 65,54, e os outros 10, cada metro cúbico, você vai pagar R$ 9,12. Quem gastou 10, por exemplo, gastou 20, vai pagar mais 91,20 desses segundos 10 metros cúbicos. Aí eu peguei um valor aqui de uma conta real, um valor real aqui de uma unidade que gastou 22,32 metros cúbicos, tá? Que é uma pessoa que está no grupo, ela vai saber aí, os 10 primeiros metros cúbicos, 65,44. Os outros 10, mais 91,20. E os 2,32 entra na terceira escala, 27,98. Então o total é 184,62. Essa é a cobrança da tabela da Sabesp. Aí eu pego aqui quanto que essa pessoa pagou de fato por esses 22,32 metros cúbicos. Ela pagou 183,39, ou seja, ela pagou menos do que a tabela da Sabesp. Esse valor mais ou menos nunca se paga mais do que a tabela da Sabesp. Sempre se paga menos, porque depende muito do volume que a gente consome. Por exemplo, a taxa mínima, que a gente fala que é 62, ficou esse mês em 58,71, tá? Ficou em 58,71. Então está gastando menos do que os 62 que a Sabesp cobra. Então essa é uma condição em relação à água, tá? Não há nada, e todo esse valor que é captado aqui, tá? Que esse mês, no final, a gente pegando todo mundo aqui, deu 24.574,57. Todo esse valor aqui, na verdade, cai na conta do condomínio. Lembrando que o condomínio possui auditoria. O condomínio é auditado. Se a empresa de auditoria que leva a pasta de prestação de contas olhar que tem alguma coisa errada na cobrança, porque toda a cobrança é enviada para a auditoria, que tem alguma coisa errada entre a cobrança, entre aquilo que o condomínio paga e o dinheiro que cai na conta do condomínio, com certeza ele vai acusar, né? Vai acusar e vai dizer. E a gente tem toda a parte financeira auditada e referendada pela auditoria, tanto que a gente já passou em 2 assembleias de prestação de contas com auditoria formalizada. Essa é a parte da água. A parte do gás, eu entendo que existe um problema a maior. Por exemplo, tivemos várias unidades que não estavam sendo medidas contas de gás, mas ninguém nunca reclamou. Então, quando agora tem um valor a mais, é natural que as pessoas reclamem. Isso aí faz parte do ser humano. Só que o que acontece? A leitura do gás é feita remotamente. Então, quem faz é a hidrogese.
A da água é feita pela Carol no shaft do lado de fora da unidade. A do gás é feito remotamente, vem uma pessoa aqui com um aparelho e é feita a leitura. Quando ela pega todo o consumo daquilo que foi medido, ela pega todo o consumo, pega a conta, o valor que deu na conta da água, por exemplo, do gás, por exemplo, esse mês foi 30.577,29, divide esses 30.577,29 pelo valor consumido aqui. É assim que é feito o cálculo do valor. Esse mês deu 9,70, teve mês que deu 8 e alguma coisa. Isso também depende do volume. Pode acontecer de alguma unidade, tanto que a gente andou fazendo várias vistorias em unidades e algumas ainda tem para ser feito. Pode acontecer de alguma unidade não ter sido medida corretamente ou não ter sido medido e não tá aqui, não aparecer? Pode, mas esse valor ele é insignificante, ele vai ser centavos na hora da cobrança. Tanto que uma pessoa que gasta aqui, vamos pegar uma pessoa aqui que gastou 42 metros cúbicos aqui, pela leitura que foi passada pela empresa, tá? Leitura anterior 75, leitura atual 117, gastou 42 metros cúbicos aqui. Quando a gente pega esses 42 metros cúbicos, tá, e multiplica pelos 9,70, essa pessoa vai pagar R$407, tá? Que é o valor calculado pelo consumo geral de todo o condomínio. Aqui a gente não tem área comum, tá? Na água a gente ainda tem área comum. Vê só, a pessoa gastou, voltando até no assunto da água, pagou R$183, menos do que os 184 da Sabesp, e está embutido nisso já a água que a gente usa na área comum, para lavar o condomínio, para limpar tudo, o vestiário, piscina, tudo aquilo que é colocado já está cobrando, e o certo seria pagar 184 mais a área comum. E está pagando 183, menos que a tabela da Sabesp, e ainda não está pagando a área comum, ou seja, já está tudo embutido nesse 183. E aqui a mesma coisa, gastou 42 metros cúbicos e veio R$407. Ah, tá errado, manda pra gente uma foto do medidor, tá? Isso aconteceu com uma unidade, a pessoa me procurou, falou, ó, eu achei que a minha conta de gás veio alta, meu consumo veio alto. A pessoa nem reclamou em relação ao dinheiro. Tá? Tem uma moradora me ligando aqui e eu estou desligando, tá? Para poder a gente estar gravando esse vídeo aqui que eu tô com ela. Então o que a pessoa fez? A pessoa me mandou, entrou em contato comigo, eu pedi para ela me mandar a foto do medidor, porque com a foto do medidor eu vou conseguir saber se a leitura foi correta ou não. Se a leitura está errada, a gente vai vai corrigir a leitura e corrigir o boleto da pessoa de acordo com o valor, que seria o correto pela leitura, e vai passar para a empresa fazer uma inspeção nas unidades. O que tem acontecido, às vezes que aconteceram, foram várias pessoas que ficaram 3, 4 meses sem ter a medição correta, e a gente pegou isso nos relatórios, porque a gente acompanha esses relatórios todo mês, e cobramos a empresa, só que é o seguinte, é uma dificuldade enorme de entrar nas unidades, que muita gente, às vezes, eu sei que a empresa às vezes tem problemas também, por causa de horário, as pessoas trabalham, mas é importante que as pessoas também colaborem, também permitam que a empresa faça a vistoria. Porque assim, quando eu não faço a vistoria na minha casa e a minha casa não está sendo medida, realmente eu estou prejudicando os demais. Porque isso vai sair na conta, isso vai acabar sendo diluído. Volto a falar, é mínimo, tá? O impacto disso é R$2, R$3, por exemplo, numa conta de 400. O que pode acontecer aqui nessa conta de R$400 é ou uma leitura errada, e se tiver a leitura certa, a pessoa vê o seu consumo. Eu tomo como base eu na minha casa, tá? Somos em 2 adultos, um adolescente e uma criança. Eu gasto R$400, eu gasto 40 metros cúbicos por mês de gás. Aí aqui a Carol que está destruindo o escritório, tá? Vocês podem ficar tranquilos. E eu gasto 40 metros cúbicos mais ou menos de gás e 30 metros cúbicos mais ou menos de água, mas é o meu perfil, então não dá para uma pessoa, para a gente querer comparar o nosso perfil que a gente tem em casa, da nossa conta com a conta do vizinho.
porque cada um é diferente. Eu na minha casa tomo banho em 15, 20 minutos e minha esposa toma banho em 10. E o meu filho toma em meia hora. Walter, deixa eu fazer uma pergunta que é um questionamento que está surgindo fortemente no grupo, inclusive por alguns moradores. É assim, na conta da Comgás vem um valor de 7 e pouco e parece que Que nem a gente veio, foi 9,70 esse mês. 9,70. É preciso entender que assim, são 4 contas, tá? Então a gente tem que somar as 4 contas e fazer a média. Pode acontecer... Explica também que contas são essas, por favor. Porque assim, são dois medidores em cada... Porque são 2 prumadas na torre A e 2 prumadas na torre B. Então cada prumada tem um medidor. E não é feito o rateio pela prumada, até porque nem tem como a empresa pegar e fazer essa divisão. O que acontece? É somado as 4 contas, que nesse mês as 4 deu 30 mil. Pode acontecer de uma prumada gastar menos, a outra gastar mais? Pode. Tá? Pode acontecer de ter valor diferente quando se faz a conta de uma prumada para outra? Pode. Porém, assim, se soma as 4 prumadas, são as 4 contas que o condomínio recebe, as contas estão disponíveis no Acoeb, todos os documentos, notas fiscais, contratos, tudo é disponível para os condôminos no Acoeb. Então a pessoa consegue entrar lá e consegue saber, consegue vistoriar tudo o que ela quiser. A única coisa que a gente não põe lá é o relatório de leituras da empresa, porque tem dados de todas as unidades. Não tem um dado só da sua unidade, o dado da sua unidade sai lá no boleto. Por isso que eu falo, se a pessoa olhou lá no boleto e falou assim, pô, a minha leitura aqui está 117, eu vou lá olhar o medidor. Se o medidor está errado, entre em contato com a gente, manda uma foto lá para a Carol, tal, a gente vai consertar. Isso aconteceu numa unidade de água. Foi feita uma digitação errada, veio R$700 para a unidade. A unidade entrou em contato com a Carol, a gente já corrigiu, o correto era 126, a gente já corrigiu, cancelou aquele boleto, está emitindo outro, pronto. E algumas outras unidades que entraram em contato com a gente em relação ao gás, a gente está verificando. Não adianta a gente ficar, não é assim, não é assado, entendeu? O valor é isso, é as 4 contas somadas, porém o valor do metro cúbico, apesar de aparecer, muitas vezes na conta ela vai, um exemplo, 7,80, a gente tem que levar em consideração o consumo total do condomínio, tá? Pode acontecer que uma ou outra unidade não esteja marcando corretamente. Eu tenho várias unidades aqui que foram vistoriadas e que estavam 3, 4 meses sem ser medidas, tá? E a gente que pegou no relatório, a gente que acabou levantando essa situação para a empresa e a empresa corrigiu. Isso prejudicou os outros? Com certeza sim, mas muito pouco. Não é uma conta de 300 para 400, não, é uma conta de 400 para 403, 404 reais. Tá? E isso está sendo corrigido pela empresa com as vistorias. Eu espero ter esclarecido, e lembrando assim que a gente atende todo mundo. Só que assim, são muitas pessoas, como eu falei, agora tinha uma pessoa me ligando, e no momento que a gente está aqui conversando e gravando o vídeo. Eu não tenho como atender a pessoa aqui e gravar o vídeo ao mesmo tempo. De manhã a gente estava aqui, eu cheguei aqui 7h30 hoje. A gente estava fazendo fechamento de condomínio. Então são muitas coisas. Por isso que a Carol atende muita gente, resolve muita coisa, mas eu gostaria da compreensão de vocês em relação a isso. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda. Se tiver alguma dúvida, pode mandar WhatsApp, e-mail, Acoeb, que a gente tá aí para atender. É que não dá para atender na hora, tá? Assim, não é como meu filho que toca aqui, ele já me ligou, meu filho já me ligou da escola, porque ele sabe que eu não vou atender o WhatsApp dele se ele me mandar mensagem, tá bom? Obrigado.